gente. Boa noite a todos, muita paz aos nossos amigos que nos acompanham pelas ondas da internet, não é? E nós vamos tentar sintetizar um pouquinho para que a gente possa, de repente, iniciar uma nova etapa para 2026. Quem sabe a gente não pode, em outras palestras, dar uma continuidade. Primeiramente, eu queria dizer para vocês que mediunidade não é invenção da doutrina espírita. Acredito que muitos de vocês que frequentam o centro, que são estudiosos, já devem saber disso. Mediunidade existe no nosso planeta Terra desde que o planeta foi criado, desde que o homem colocou o pezinho na Terra e recebeu o selo da consciência da providência divina. Então não é invenção nossa, não é invenção de Kardec. Se a gente for pegar um livro de história, a gente vai lá ver os egípcios buscando as suas pitonisas, os gregos buscando os oráculos, onde eles tentavam falar com os deuses. Tudo isso é mediunidade. Então não é novidade. Então a mediunidade, hoje em dia, ela é tratada nas casas espíritas, porque é o que eu conheço, como uma atividade que tem por objetivo colaborar conosco, médiuns, e com os espíritos desencarnados sofredores. Só que essa atividade, ela não se limita à mesa mediúnica. Ela se limita à nossa vida. Olha só que coisa mais importante que a gente tem que ter em mente. Então, nós somos médiuns 24 horas por dia, segundo André Luiz fala conosco. Médiuns 24 horas por dia. Portanto, sofremos a influência de espíritos desencarnados e encarnados durante toda a nossa vida. Não é só aqui no centro espírita, não é só na reunião mediúnica, é no nosso dia a dia. Querem um exemplo? Quando a gente tem um pressentimento, todo mundo aqui já teve algum pressentimento? Veio aquela ideia, olha, ao invés de você ir por essa rua, vai pela outra. Todo mundo que dirige já sentiu isso. E aquela que a gente iria seguir estava interditada. A gente foi pela outra, pressentimento. A gente pressentiu. Isso é mediunidade. Isso acontece toda vez. De repente a gente está cuidando da nossa casa e fala assim, nossa, e pensa, estou com uma saudade de fulano de tal, passa um pouquinho, ou ele chega, ou ele liga, ou manda uma mensagem via WhatsApp. Isso é mediunidade. A gente capta os pensamentos que estão ao nosso redor. E os desencarnados visualizam os nossos pensamentos. Ficam gravados na nossa aura tudo o que a gente pensa. Daí, termos cuidado diariamente com os nossos pensamentos. Fica como se fossem fotografias. Sabe história em quadrinho? Que tem aquele balãozinho em cima de cada personagem, descrito o que ele falou, o que ele pensou? Acontece isso com a gente. Isso é mediunidade. E uma outra coisa que eu acho que todos nós sentimos, que é a sensação de amparo. No momento de um problema, no momento de doença, no momento de insegurança, a gente sente aquela vibração, aquela aragem, que aí a gente fala, Jesus está me ajudando. Isso é mediunidade. E todos nós sentimos, impreterivelmente. Acho que aqui, entre nós, ninguém vai falar assim, não, Virgínia, eu não sinto. Pode ser que a gente sinta menos, outros mais. Isso é ser médium. A gente pode estender essa mediunidade também
para o relacionamento com as pessoas que convivem conosco. Aquele abraço fraterno, aquele sorriso, aquele pensamento de acolher, de auxiliar, de conversar, nós estamos exercitando o nosso sexto sentido. A gente tem 5, né? A visão, o olfato, o paladar, o tato, está faltando um que eu esqueci. Hã? A audição. Esse é importante, né? O sexto é a mediunidade. Então, à medida que o homem foi evoluindo, dentro do seu processo de evolução espiritual, a mediunidade também evoluiu. Então, nós somos médiuns e começamos a trabalhar essa habilidade, enquanto encarnados e quando estivermos desencarnados. André Luiz, no livro Os Mensageiros, relata, se eu não me engano, é o capítulo 3 ou 2, agora, que existem escolas que priorizam o acompanhamento, o preparo daqueles que vão reencarnar como médiuns ostensivos. Médiuns ostensivos, porque tem aqueles, os que falam, os que veem, os que ouvem, e tem aqueles que é mais natural, que somos nós, que ainda estamos iniciando a nossa caminhada. Mas esses mais ostensivos, que vão ter uma missão específica, que vão ter um trabalho específico, esses são preparados. Não estou dizendo que missão seja igual a do Chico e a do Divaldo, não. Que eles estão lá em cima. São o nosso modelo, por enquanto, né? E que estiveram aqui conosco encarnados. Mas, por mais simples que seja a nossa tarefa, a gente foi preparado lá em cima. Então, essa mediunidade de intuição, de pressentimento, ela é preparada lá. Ou em outros locais, que não tem só lá, tem vários locais. E André Luiz ainda nos fala que tem espíritas que desencarnaram e que ficam por 30 anos nesse trabalho de preparo. Gente, 30 anos. E quando encarna, por motivos, não diria fúteis, né? Pega mal, né? Mas por outras opções na vida, não cumprem o que foi planejado. Aí eles desencarnam e são recebidos lá de novo e vão ter mais 30 anos de preparo, porque a misericórdia de Deus não nos abandona. Só para treinar esse sexto sentido que vai priorizar a nossa vida no futuro planeta de regeneração. Vai ser bacana, já pensou? A gente está com saudade da nossa mãe que desencarnou. A gente pensa nela, faz uma oração e estamos diante dela. Isso vai acontecer. Já acontece, a gente só não vê. Eu, pelo menos, não vejo. Mas essa comunicação já é uma coisa real. E aí vem aquela sensação do amparo espiritual, do amigo que vem para nos envolver, para cuidar da gente. Então, a mediunidade desperta a pessoa para uma vida mais consciente. Uma vida mais consciente. O que é uma vida mais consciente? É consciente do fenômeno mediúnico? Não. É consciente na bondade de Deus. É consciente no sentido de acreditarmos na continuidade da vida. É consciente de termos a certeza da comunicabilidade entre os espíritos. E consciente de que agora nós temos que desenvolver o que aprendemos através do exemplo de Jesus. A doutrina está aqui. Ó, se a gente lê o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, e mais qualquer livro da codificação, e qualquer livro, Chico Xavier, por exemplo, a gente aprende. Não é? Dá para aprender essa leitura. Mas agora é tempo da prática,
Por isso que a mediunidade está se deslocando da casa espírita para o dia a dia. Que a gente vai poder exercer tudo isso fora da casa espírita. Antigamente era assim, os egípcios, por exemplo, que tinham noção de tudo isso, da continuidade da vida, da possibilidade da comunicabilidade dos mortos, mas ficava tudo restrito aos sábios, dentro das pirâmides. O povo não tinha acesso a isso. O povo era conduzido a idolatrar vários deuses. Os sacerdotes não. Eles sabiam que tinha um Deus único, eles sabiam de tudo. Só que o povo não recebia essas mensagens. Por quê? Não sei. Quem tiver curiosidade, entra no Google, pega lá inteligência artificial e vê se descobre. Talvez não estivéssemos nós, o povo, preparado para entender essas verdades. Acredito que seja isso. Então, a mediunidade nos obriga a modificar hábitos. Então, na mesa mediúnica, a gente vai ter que aprender a controlar os impulsos do irmãozinho que vem se manifestar através de nós. Né? Médium está predisposto ao trabalho, o espírito desencarnado se aproxima, perispírito a nível de perispírito, porque quando a gente fala incorporação mediúnica, não existe. Tem gente que pensa que ele vem e incorpora. Se outro espírito incorporar no meu corpo, eu morro. Porque o espírito não sai do corpo. A gente dá uma afastadinha mentalmente, concentrado, e esse afastamento faz com que haja ligação através do pensamento, da sintonia. Então, se temos o hábito de falar palavrões, o que vai acontecer na hora da comunicação? E o espírito gosta do palavrão, eu não vou servir de filtro. O que o espírito quiser falar, eu vou retratar. Então, a gente tem que, primeiramente, controlar a nossa fala. Então, o espírito chega querendo quebrar a mesa. Eu não posso quebrar a mesa. Eu tenho a possibilidade de controlar aquele ímpeto. Tem uma história engraçada, num centro espírita, não é em Goiás, deve ser lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é tudo maluco mesmo. Toda reunião mediúnica quebrava-se uma cadeira de madeira. Tinha um determinado médium que recebia os espíritos e toda noite quebrava uma cadeira. Ninguém entendia. E ele não se controlava. Aí, um belo dia, o dirigente da casa espírita foi conversar com ele e falou: olha, a partir da próxima semana, a cadeira que o senhor quebrar, o senhor vai ter que pagar uma nova ou o conserto. Nunca mais quebrou cadeira nenhuma. Era um médium descontrolado que permitia que o irmão desencarnado pensasse naquilo, ele aceitava o pensamento, pegava a cadeira e jogava no chão. E isso acontece com a bebida, com os abusos, com as más intenções que tenhamos. A gente já está assim, um exemplo prático, eu acho assim, prático para a gente entender. A gente gosta de falar mal dos outros. Alguém aqui gosta? A gente tem que evitar, a gente tem que se proteger. Porque se a gente tem afinidade nesse nível de pensamento, então, além da pessoa que conversa conosco, todos os espíritos que estão ao nosso redor, vibrando nessa sintonia da maledicência, vão interferir no nosso dia a dia. Entendem como é que é? Então, se eu estou feliz, todos os espíritos encarnados e desencarnados que se aproximarem de mim, eles vão perceber a minha vibração de alegria e vão ficar mais alegres. Então, o pensamento, ele sintoniza por afinidades, por energias. Então, se estamos irritados,
Vocês já repararam que quando a gente está irritado, o dia da gente não fica bom? Parece que todo mundo da casa fica irritado, que a gente vai entrando numa mesma sintonia que nos prejudica. Isso é mediunidade. Ah, Virgínia, então como é que eu posso fazer para evitar? Mudar de pensamento, mudar de foco. Se eu estou triste, eu vou começar a tentar pensar em coisas alegres. E isso acontece com todos nós. Experimentem. Ouvir uma música agradável como a gente ouviu. É uma delícia. Pega, tira essas músicas e bota. Nada contra, tá, os mais jovens, o heavy metal. Mas tem uns heavy metal que é heavy mesmo. Precisa? Para quem não gosta, não é uma boa opção, né? Então a gente percebe que nós estamos em sintonia diariamente. E essa sintonia, ela evolui. Isso é que eu acho bacana. Hoje ela é pequenininha, mas no trabalho, que não precisa ser o da mesa mediúnica, a gente desenvolve isso. Lá na FEEGO a gente tem um trabalho de confecção de enxovais. É um trabalho bacana, interessante, onde as nossas irmãs se reúnem e fazem coisas bonitas para serem vendidas no bazar e o dinheiro é revertido para fazer os enxovais. Em cada peça que a gente fizer, se a gente, enquanto estiver costurando, emitir bons pensamentos, aquela roupinha vai ficar como que banhada com aquela vibração que virá ajudar o bebezinho, a mãezinha que vai receber o auxílio. Na hora da sopa, o movimento que a gente faz de pegar a sopa com aquela concha, com aquele utensílio, e despejar no prato daquela pessoa faminta, digamos assim, e se a gente transmite bons pensamentos, ele vai ter o alimento material e o alimento espiritual, através das nossas vibrações. Isso é mediunidade. Fora da mesa mediúnica. Então, a gente não precisa de estar aqui, no Centro Espírita, na reunião mediúnica, para trabalharmos. É simplesmente estar vinculado a algum trabalho, seja na casa espírita, seja no trabalho profissional que exercemos, seja na nossa casa, se nós estivermos pautando as nossas ações na harmonia, a gente está vivenciando a mediunidade. Então, a mediunidade bem conduzida, ela se harmoniza com o nosso equilíbrio interior. Vocês já presenciaram alguma pessoa que esteja sofrendo a influência de espíritos inimigos, obsessores, obsediados? Eles ficam completamente transtornados. Até os olhos são diferenciados, porque ele está sofrendo aquela interferência que altera o seu equilíbrio. Vamos mais fácil. Um alcoólatra inveterado, ele é médium. Sabiam disso? O que acontece quando a gente está na nossa casa e começa a beber? E Virgínia, espírita não pode beber? Pode. Porque na doutrina espírita não tem não pode fazer. Mas faça com equilíbrio, faça com parcimônia, para que aquilo não nos prejudique. Mas o excesso, não só da bebida, da comida também, da fala maledicente também, tudo isso é considerado vício. Então a gente está lá, vamos tirar o alcoólatra, vamos entrar para o glutão. Come mais do que precisa. Todos os espíritos desencarnados que estiverem ao redor dele vão entrar naquela sintonia, tanto do álcool quanto do alimento, para se locupletarem com as sensações materiais. Então, quando nós estamos em desequilíbrio emocional, nós sofremos influências de espíritos que não são considerados nossos obsessores. São espíritos que estão por aí ao nosso redor, que aqui está cheio de espíritos desencarnados,
Está lotado. Se aqui tem 40 pessoas, deve ter umas 800 almas desencarnadas, porque é uma casa de referência, de atendimento, de acolhimento. Então, é muito importante que a gente evite os abusos de todas as formas. É fácil? Não, não é fácil. Mas é possível a gente manter esse equilíbrio? A gente tenta. Eu, para parar de falar mal dos outros, eu aprendi a fazer crochê. Vocês estão rindo? É que eu tenho alguma deficiência nos meus neurônios. Por exemplo, se eu toco o teclado, eu não dou conta de cantar. Se eu canto, eu não dou conta de tocar. Não dá para eu fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu não dou conta. Nós morávamos em Brasília, onde o trabalho do Calci, todo mundo morava nos mesmos prédios, na mesma quadra, e coincidiu que tinha um grande número de casais recentes com filhos novos. O que acontecia de manhã? Descia a criançada toda com as mães. O que essas mães faziam? Blá, 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 blá. O que a Virgínia fazia? Blá, blá, blá. Claro, a gente é humano. Falar que eu não fazia é mentira. Um belo dia eu amanheci muda. Eu não conseguia falar, a garganta completamente fechada, sem nada, sem gripe, sem rinite, sem nada. Amanheci rouca. Aí eu comecei a pensar. Aí eu li naquele livro Lindos Casos de Chico Xavier, eles contando o exemplo de uma senhora que o procurou, dizendo que estava com problemas na garganta, não chegou a ficar muda, ela não era tão fofoqueira como eu. E ele falou que ela deveria fazer outras coisas, além de ficar envolvida na vida dos outros. Aí eu falei, pronto, vou fazer crochê. Porque enquanto eu estou crochetando, eu não presto atenção no que está falando. É uma coisa minha. Até hoje eu sou assim. E você sabe que deu certo? Mas a gente tinha hora que a gente, né, dava umas rateadinhas, mas a gente foi aprendendo, devagarzinho, exercitando isso, esse sexto sentido que a gente faz. Então, o que a gente vê e acha que é do plano espiritual, vamos analisar se é mesmo. O que a gente sente. Nossa Senhora, hoje eu amanheci com uma enxaqueca barra pesada. É influência espiritual. Será? Antes da gente botar a culpa no desencarnado, vamos ver o que nós comemos no dia anterior, como nós nos comportamos, se falamos coisas positivas ou negativas, se agimos no bem. Se a gente fez tudo isso e a cabeça continua a doer com essa avaliação, aí é uma interferência espiritual, com certeza. Mas se a gente se abusou de queijo, por exemplo, queijo dá uma enxaqueca, quem tem enxaqueca sabe disso. Para determinadas pessoas, o queijo é fatal, o chocolate é fatal. Se eu tenho essa deficiência, e se eu encher, queijo não, mas de chocolate sim, e estou com enxaqueca, sou eu. A dor é minha. Se eu estou ótima, passei o dia super bem, estou feliz, e de repente me dá um desânimo, isso acontece, é muito comum, dá uma melancolia, uma tristeza, aí a gente também vai avaliar, por que eu estou sentindo isso? Eu me aborreci? Alguém me magoou? Se a gente percebeu que nada aconteceu, provavelmente é a influência de algum irmãozinho desencarnado. E aí, o que eu vou fazer? Vou para a reunião mediúnica? Pode vir para a palestra pública. Se for para a reunião mediúnica, se tiver integrado, tudo bem. Mas, no caso, ainda não participa de uma reunião mediúnica, prece. Se vier a uma casa espírita, esse ambiente, essas vibrações nos auxiliam. Mas se não for possível, prece. Pega o evangelho, lê uma página em voz alta. Por que voz alta? Porque o espírito ouve? Não. Porque em voz alta a gente não cochila. Em voz alta a gente está ouvindo o que a gente está lendo. Então é fácil da gente guardar essas informações. Então, mediunidade
é diariamente. E a gente aprende a transformar orgulho em humildade, egoísmo em caridade e o medo em confiança, através da prática mediúnica diária. Então, eu estou caminhando na rua. Aqui já está assim também, né? Não é só no Rio de Janeiro. Eu vejo alguém vindo na minha direção, aí vem aquele pensamento: é ladrão? Eu vou ser assaltada? Eu vou ser isso? Esse pensamento atrai. Se nós pensarmos em Deus, e que aquele irmão ali, de repente, é uma pessoa que está caminhando pela rua que nem a gente muda o foco. É que nem cachorro. Vocês já viram? Quem é que tem medo de cachorro aí? Hoje em dia ninguém mais tem medo de cachorro. Eu tenho. E os cachorros vêm sempre para perto de quem? Parece que eles percebem. Os desencarnados agem assim. Então, o nosso pensamento policia as nossas vibrações, altera o nosso emocional. E estamos praticando momentos importantes na nossa vida, momentos de aprendizagem, momentos de, digamos sim, evolução espiritual. Então, a mediunidade não é sentar aqui. Todos aqui já frequentaram uma reunião mediúnica? Já? Então, todo mundo sabe como é que é, né? Quem frequenta a reunião mediúnica? Então, vamos embora. Todo mundo já sabe o que é mediunidade. E essas sensações, vocês concordam com elas? É válido a gente perceber que o nosso trabalho com a educação mediúnica extrapola a reunião mediúnica, porque na reunião mediúnica é fácil. Todos nós estudamos doutrina espírita, todos nós nos conhecemos, todos nós temos afinidades, é tranquilo, mas lá fora é o desafio. Então, a reunião mediúnica fora do centro espírita é o nosso dia a dia, não tem muita diferença. E a gente vê lá no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, foi no livro que a gente, além do livro dos médios, que a gente trabalhou para esse seminário, o Manuel Filomeno de Miranda diz o seguinte: a mediunidade é faculdade da alma. A mediunidade é faculdade da alma. Nossa, o corpo não interfere muita coisa. O corpo é a vestimenta que a gente está usando hoje. E ele continua, que se reveste, a mediunidade se reveste de células do corpo a fim de permitir a decodificação da onda de pensamento procedente de outra dimensão, para que a gente possa entender qual é o objetivo. Então, a gente percebe essa interferência, esse pensamento que vem de outra dimensão e a gente transmite, utilizando o aparelho fonador, os olhos ou a psicografia, para que a comunicação seja efetiva. E isso a gente não deve fazer na nossa casa. A mediunidade, a prática, a mediunidade ostensiva, não pode ser feita na nossa casa. Por quê? Porque não é o ambiente adequado. Não existe a proteção que tem numa sala mediúnica. No caso de vocês é aqui. Isso aqui tudo é preparado para receber os espíritos desencarnados e nós, trabalhadores. Por isso que a gente tem que se preparar o dia todo. Aliás, a gente podia ter em mente que todos os dias nós teríamos atividade na casa espírita, de tal forma que nós nos preparar, vai dar certo. E nós iríamos nos preparar para desenvolver esse trabalho. Ok? Então, o nosso corpo traduz o pensamento dos espíritos desencarnados. Traduz baseado no que a gente aprendeu, no que a gente domina. Por exemplo, chega um espírito aqui e quer mandar uma mensagem psicografada
de um verso. Ele vai procurar entre nós, médiuns, aquele que tem maior facilidade com as rimas e com as métricas, porque é mais fácil para ele. Agora, não tem ninguém que, aliás, nessas últimas gerações, ninguém mais curte essas coisas, né? Versos, isso é coisa do tempo de vovó, né? Nosso tempo. Ele faz o trabalho dele, mas com maiores dificuldades. Isso é ser médium. E na nossa casa, quando a gente tem aquele pressentimento legal, tudo bem. E quando o pressentimento não é bom? Quando a sensação é ruim e nós estamos em casa, o que a gente vai fazer? Orar. E aí a gente pode fazer uso da prática do Evangelho no lar, que é uma proteção que nós recebemos do plano espiritual para evitar o assédio de espíritos perturbadores. É o que a gente pode propor. Então, mediunidade, o que é? É força mental. Força mental. A gente aprende a direcionar a nossa mente, ou para o bem, ou para o mal. Vai depender do livre-arbítrio de cada um. É talento criativo da alma. Por que é talento criativo? Porque a gente pode trabalhar as aptidões que adquirimos em vidas passadas. Isso acontece com os músicos. Estava vendo anteontem um programa sobre o No Borges, aquele autor musical espetacular, trabalhando junto com Milton Nascimento. Ele disse que ele pegava a música no ar. Ele estava sentado na casa dele, numa boa, de vez em quando ele ouvia a música, levantava-se, escrevia e a melodia estava feita. Quer dizer, em alguma encarnação, ele já foi um músico talentoso, que aprendeu a fazer isso. Então, as coisas que hoje a gente consegue fazer é porque a gente já teve um aprendizado anterior, reforçado pelo dia, pela vida atual. Isso é ser médium. Então, a criança que tem possibilidade na matemática, nas ciências, no português, geralmente são espíritos que já tiveram essa experiência. Mediunidade fora das reuniões mediúnicas. Vocês já viram um menininho aí de 4 anos tocando piano, que é uma maravilha? A gente morre de inveja, né? A gente estuda e não sai do bife, digamos assim, não é? Eles sentam e tocam. Tem um que dá conta de reger uma orquestra filarmônica, pequenininho, está lá tocando, e os adultos ali impressionados com a aptidão, com a habilidade. O que é isso? Mediunidade. Ele não está no centro espírita recebendo espírito. Ele está vivenciando as suas habilidades. E aí a gente precisa de sintonia. A gente já falou aqui de sintonia. A gente vai escolher aonde nós queremos fixar o nosso pensamento. Isso é escolha nossa, livre-arbítrio nosso. Que nem a gente escolhe uma rádio e faz a playlist que a gente admira. A gente vai escolher, a gente vai optar pelo que nos agrada. Então, examinando a mediunidade e sabendo que o importante é essa sintonia, o que a gente vai ter que fazer? Para que nós possamos trabalhar este dom. Porque mediunidade é dom que nós nos comprometemos a desenvolver lá em cima, lá no plano espiritual, lá naquele lugar de 30 anos de preparo. É dom. A gente vai ter que trabalhar a sintonia. E como trabalhar essa sintonia? Bons pensamentos. Atualmente, meu conselho seria: não se ligue em redes sociais, não se ligue em imagens da televisão. Pega uma palestra do Elahá, da Ana Teresa, do Divaldo, que tem tantas no YouTube, para que a gente possa manter a nossa sintonia, a nossa harmonia. Então,
A gente tem mais 39 slides, mas o nosso tempo já cortou. Então, gente, ser médium é trabalhar para Jesus. E é isso que a gente está fazendo. Dentro das nossas possibilidades. Cada um faz o pouquinho que dá conta, que consegue desenvolver. Agora, é preciso que nós tenhamos o respaldo de uma casa séria para nos apoiar, porque a gente pisa a bola também. Então, a gente vai ter que parar por aqui, por conta do nosso horário. E deixando o recado, sejamos médiums. Já são 15 para as 9. Sejamos médiums, mas sejamos médium de Jesus, trabalhando para Jesus, para que a gente seja feliz. Ok? Jesus, o médium de Deus, que é o nosso guia e modelo. Então, a gente chega lá. Daqui a quanto tempo? Não sei. Vai demorar muito. Mas a gente tem essa certeza de que um dia nós seremos espíritos crísticos, se Deus quiser. Então é isso aí. Tá faltando, né, gente? Vocês querem ficar aqui até meia-noite? Por mim, eu posso ficar. Seria interessante, seria bom se pudesse continuar, mas vai ficar para a próxima. Pois é. Para o ano que vem, agora. Ok. Quem sabe a gente não faz um seminário de 4 horas? Num sábado à tarde, bem tranquilo. E a gente tem tido muita sorte, porque a gente está com grupos pequenos e interessados. Porque às vezes você faz seminário para 100, 200 pessoas e você não consegue, como é que eu digo, sentir, se envolver a gente e quem assiste. Oi? Pois é. Estamos à disposição, tá? Não sendo fevereiro, que fevereiro eu vou estar na praia, se Deus quiser. Gente, obrigada pelo carinho e marcando. O Zé Carlos é o dono da voz, né? Dono da voz.